Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Não Tinha Pensado Nisso. Meu nome é Marco e eu sou autista. Gente, eu já começo o vídeo assim, falando assim de cara. Por quê? Vocês observam que, né, quem já acompanha esse canal já há algum tempo, já tem esse canal já, né, fiquei parado um tempo, mas já tem esse canal já desde o início da pandemia. Comecei a falar muito de tecnologia, né, de assuntos que eu gosto, de assuntos que são muito relacionados a coisas que eu acabo tendo no hiperfoco, né? Mas enfim. E também sou professor, sou educador, já trabalhei na gestão educacional, gestão de escola, já fui diretor de escola. E, enfim, essa semana, né? Na verdade, essa história começou já tem algum tempo. Há algumas semanas eu comecei a, né, até porque minha psiquiatra, ela me pediu para começar a fazer um acompanhamento com psicólogo, né? Vim conversando com a minha psicóloga e a minha psicóloga, depois de 4 sessões de consulta, sessões bem extensas e tudo mais, ela chegou e fechou o diagnóstico de síndrome de Asperger, né? Que é uma nomenclatura antiga, mas usando a nomenclatura de hoje seria autismo, transtorno do espectro autivo nível 1 de suporte, tá? Ok, né? E assim, a psicóloga fechou o diagnóstico e eu fui confirmar esse diagnóstico com uma médica neurologista. E eu tive na quarta-feira no consultório, conversei muito com a médica, muito, assim, eu acho que o tempo médio dela de consulta assim extrapolou assim bastante, né? Da nossa conversa, ela leu o laudo da minha psicóloga, percebeu algumas características até físicas minhas, né? Por exemplo, um balançar de pernas que eu tenho muito insistente, né? Que isso pode ser confundido com ansiedade. Muita gente tem esse balançar de pernas. A minha neurologista, ela falou, olha, esse seu balançar de pernas, ele é diferente de uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa vai, balança um pouquinho a perna e ok, balança de forma, né, assim, descadenciada, vamos dizer assim. Enquanto a minha não, a minha era uma frequência. Uma frequência, parecia um metrônomo, o meu balançar de pernas. Na verdade, ele até poderia acelerar de acordo com o meu nível de estresse, de ansiedade e tudo mais. Mas era uma coisa assim frequencial, era uma coisa assim quase que cronometrada. E ela classificou isso como uma estereotipia. Então, é interessante, gente, porque é um canal que recentemente eu tenho falado muito sobre autismo, porque eu também sou professor de educação especial, tá? E eu sou apaixonado pelo tema de autismo. E assim, inconscientemente eu me apaixonei pelo autismo justamente porque eu me identifiquei com aqueles alunos. Comecei a perceber que muito do que eles tinham, eu tinha também. Muitas características que eles tinham, eles tinham. E eu comecei a perceber que eu tinha até uma certa facilidade de entender o que se passava na cabecinha deles. E hoje eu entendo que passa na minha. Funcionamento cerebral é semelhante, é similar. Então, gente, o que é a síndrome de Asperger? Porque assim, existem vários níveis de suporte de autismo. Síndrome de Asperger, que é o TEA nível 1, né? Mas o TEA nível 1 não necessariamente é o Asperger, né? É, na verdade, pessoas que precisam de um suporte, de uma ajuda, mas de uma ajuda menor, um nível de suporte menor. E tem nível 2 e nível 3, mas o TEA nível 1 coincide também com o síndrome de Asperger. O que é o antigo síndrome de Asperger, né? Mas mesmo assim muita gente continua falando e chamando de síndrome de Asperger. É aquela pessoa que possui uma dificuldade de relacionamento, dificuldade de interação social muito grande, muito grande.
E isso se manifestou demais, principalmente na minha infância. Demais. Eu fui uma criança muito assim, solitária, sozinha. Tinha alguns amigos, porque na verdade o Asperger, o autismo, de modo geral, geralmente ele não consegue fazer amizade. Geralmente as pessoas fazem amizade com ele. Justamente por essa dificuldade de você chegar em alguém. É quase dolorido você chegar em alguém para tentar fazer uma amizade. E principalmente por quê? Porque além da dificuldade do transtorno em si, você também vai criando traumas de rejeições que você vai sofrendo, de bullying. Eu sofria muito bullying na minha infância, muito bullying, porque eu nunca entendi o porquê. Eu era visto como uma pessoa diferente, e como diferente, ninguém gosta de quem é diferente. Quem é diferente é rejeitado, e eu era rejeitado na minha escola, né? Sabe, da primeira à oitava série, vamos dizer assim, eu sofri muito, 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 muito. E em algumas escolas, em uma escola especificamente, eu sofri até muito mais esse bullying exagerado do que outras, mas eu sofri em todas, né? E assim, eu sempre falei isso para as pessoas. E é interessante, gente, porque eu sou um camarada que, se eu tiver que dar uma palestra, até porque, como gestor de escola, eu tinha que chegar, sentar e falar com, sei lá, dezenas de professores de uma vez. Já dei palestra na própria Secretaria de Educação para centenas de pessoas. Enfim, eu não tenho problema em relação a isso. Eu não tenho, porque a minha vida inteira eu fui treinado em relação às minhas habilidades sociais. Fui treinado. Isso atenuou os meus problemas em relação à síndrome de Asperger. Não resolveu. Eu ainda tenho muita dificuldade. Eu consigo chegar e falar para um monte de gente, mas bater o papo com uma pessoa que eu não conheço, principalmente, para mim chega a ser dolorido, porque são duas situações, né? Como eu falei, é a dificuldade em chegar, porque a síndrome, ela te dá isso, e também muitos traumas mesmo do passado, onde eu não tinha sucesso nessa questão das habilidades sociais, habilidades de relacionamento. Então isso vai te fechando, igual uma conchinha. Eu recentemente no meu trabalho costumava assim lidar muito mais com as coisas do trabalho do que com as pessoas do trabalho. Atendia as pessoas até porque o meu trabalho exigia isso, mas eu dificilmente procurava as pessoas é que acabavam me procurando. Outra característica assim incrível, se eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou concentrado, ou até se eu estou conversando com alguém sobre algum assunto sério e alguém entra e interrompe, isso sempre me deu crise. Na verdade, as pessoas achavam que eu ficava simplesmente furioso, mas não era fúria, era crise. Era crise, porque isso, né, se você for buscar testes até de internet mesmo que falam sobre, perguntam lá, você tem dificuldade em retornar a fazer uma coisa que você estava fazendo se interrompido? Porque faz parte, uma das características do transtorno, entende? Então, assim, hiperfoco exagerado, às vezes gostar muito de falar de um assunto, a pessoa quer mudar de assunto, eu quero voltar para aquele assunto, porque é o assunto que é meu hiperfoco. E quando criança, isso era muito, 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 muito mais acentuado. Só que assim, gente, junto com isso aconteceu um fenômeno assim incrível na minha vida, tá? Que serve até de testemunho, vamos dizer assim, porque eu tô falando de autismo, tô falando de escola, mas eu vou falar de espiritualidade também. O que aconteceu? Com meus 15 anos, eu tive uma experiência na igreja, né, através da minha crisma, né, eu sou católico, e eu tive um encontro pessoal com Deus, né, sabe? Muito íntimo, uma coisa assim, que um dia eu posso estar contando para vocês, mas eu não quero transformar isso como um grande foco dessa, apesar de ser um momento primordial da minha vida, mas um grande foco. Então, assim, eu tive, né, uma mudança assim drástica e assim uma mudança repentina. Eu de um menino extremamente introspectivo, extremamente com dificuldade de relacionamento,
sabe, me sentia impopular, me sentia rejeitado. A minha chave virou de uma hora para outra, assim. Eu passei a ser uma pessoa popular, eu passei a ser uma pessoa, sabe, não vou dizer comunicativo, porque comunicativo é exagero, mas uma pessoa que as pessoas acabavam vindo a mim, se interessavam em vir a mim. Comecei a tocar na igreja, comecei depois de um tempo cantar na igreja. Isso foi assim, me transformando numa pessoa mais confiante, mais centrada. Cara, assim, eu não vou dizer que eu fui curado do autismo, não fui. Mas eu tive, assim, melhoras, assim, perceptíveis. Na verdade, assim, eu consigo narrar situações. Eu, no meu segundo ano do ensino médio, eu voltei nessa escola onde eu mais sofri bullying. E um só dos alunos que estudaram comigo lá na terceira e na quarta série ainda estava na escola. Esse menino me reconheceu. Primeira coisa que ele veio fazer foi me zoar, me encarnar, sabe, querer tirar uma onda com a minha cara. Na primeira vez ele veio falar uma gracinha pra mim, não vou nem dizer pra vocês porque não vale a pena, mas assim, ele veio falar uma gracinha pra mim, mas ele tomou uma tão bem tomada. E no dia seguinte ele reuniu um grupo de meninos lá, vieram pra cima de mim e ele, tipo assim, querendo falar pra. Tá vendo, ó, aquele cara ali é mó trouxa, vou lá pegar ele. Veio pra cima de mim. No final das contas, eu dei uma outra invertida nele que dos meninos que estavam junto com ele, que vieram com a intenção de rir da minha cara, começaram a rir da cara dele. Então, assim, eu tive realmente uma mudança incrível, muito grande. Mas as minhas características, elas foram atenuadas. Tanto é que, assim, eu continuava sendo um cara sincero até demais, transparente até demais, dificuldade de esconder, sabe, aquilo que eu penso, com hiperfoco também ainda. Enfim, muitas características permaneceram, mas nada disso me incomodava. Não me incomodava, até porque eu comecei a ter, né, manifestações do transtorno da síndrome de Asperger, as positivas. Vamos dizer assim, as negativas, aquelas que exigem um nível de suporte, vamos dizer, eu comecei sabe, até por conta, né? Depois eu comecei a trabalhar, além de ter passado essa parte na igreja, cantando, tocando e tudo mais, eu comecei a trabalhar. E, pasmem, comecei a trabalhar em cargo de liderança. Comecei primeiro como supervisor de um call center de farmácia. Fiquei 2 anos nessa farmácia, depois fui trabalhar com telemarketing, vendia cartão de crédito para os outros. E assim, o que eu comecei a fazer? Eu não tinha talento para vender. Só que o síndrome de Asperger, muitas vezes ele desenvolve um talento cognitivo diferenciado. Então, o que acontece? Eu comecei a utilizar o que eu tinha de melhor, que era o meu raciocínio lógico, a inteligência mesmo, sabe? Ao meu favor. Então, eu comecei a aprender técnicas de venda, comecei a aprender né, usava um script pronto, que eu tinha uma folha de papel, que eu lia aquilo para o cliente. Eu tentava ler interpretando, não de forma robótica. Mas eu lia aquilo para o cliente e tudo mais, aí né, eu esperava ele me dizer que não, porque ele com certeza ia dizer que não. Aí eu aprendi a programação neurolinguística, que olha, isso daí é algo que é fantástico para quem tem problema de socialização, problemas de relacionamento com pessoas, porque assim, uma das dificuldades que a pessoa que é autista tem é de conseguir ler os sentimentos dos outros. E a neurolinguística, a programação neurolinguística é uma coisa que foi inventada para venda, ela simplesmente te ensina a ler os outros. Te ensina. Te ensina, né, uma coisa, né, que é frequência, é você entrar em rapport com as outras pessoas. Então, olha só onde os meus caminhos profissionais eles foram me levando. Eles foram me treinando as minhas habilidades sociais num nível assim que não me permitiram me tornar uma pessoa 100% típica, mas que melhoraram muito e que disfarçaram demais esses sintomas. Eu tenho certeza que tem muita gente que me conhece
que pode estar vendo esse vídeo está falando, Marco não é autista não, Marco é doido, porque ele não tem nada de autista. Tenho sim. Garanto que sim. Principalmente depois que eu assumi cargo de chefia dentro da educação, que de todas as chefias que eu tive, todas elas sempre foram muito estressantes, né? Lá no telemarketing e depois na educação, sempre foram muito estressantes. Mas na educação era assim, muito grande o estresse, o nível de estresse, você lidar com pessoas. Então, assim, era muito pior. Então, todos os meus traumas e dificuldades que eu tive acentuadíssimos até os 15 anos começaram a voltar com muita força, principalmente nos últimos anos. Muito, muito forte, né? E assim, e estudando o autismo, como eu falei para vocês, como professor, eu fui me vendo naqueles meninos. E, gente, é libertador, é muito bom, muito, sabe, eu não tô triste de ter sido diagnosticado como síndrome de Asperger, como autismo nível 1. Eu tô muito feliz, sabe por quê? Primeiro que assim, isso explica duas coisas. Isso explica muitos porquês da minha vida, sabe? Que eu sofria de depressão, eu sofria de tristeza, eu sofria de rejeição. E eu não entendia o que tinha de errado comigo, por que acontecia aquilo comigo daquele jeito, sabe? Depois de velho, voltei a sentir isso de novo, sabe? Dentro do meu local de trabalho. Por que disso? Por que eu me sentia assim? É, Às vezes a tal da rejeição nem era tanto, mas eu sentia o negócio, parece que se parece não, potencializava de tal forma dentro de mim que uma coisa desse tamanho se transformava em uma coisa gigante. Justamente porque existe um transtorno do espectro autismo envolvido. E eu, assim, de alguns anos pra cá, eu até desconfiava. E desconfiava fortemente, sim, tá, gente? Eu só nunca tinha ido correr atrás porque eu não via muito. Pra quê? Pra que eu preciso descobrir isso? Depois eu comecei a notar que, primeiro, eu acho que eu sou uma pessoa que, mesmo dentro desse espectro, eu obtive algum sucesso na minha vida, tá? Eu não virei rico, milionário, muito pelo contrário, tenho muitos problemas, mas eu trabalhei como chefe há mais de 10 anos no setor privado, trabalhei como chefe, fora como pedagogo também, que não deixa de ser liderança também, mas dentro do setor público como 6 anos, né? Trabalhei em secretaria de educação e tudo mais. E assim, né, com muita responsabilidade, com bom resultado, bom desempenho, tendo um bom reconhecimento das pessoas, sendo autista. Então, assim, o que eu acredito com isso? Eu acho que é uma forma de dizer para as pessoas assim: se você é autista, se você tem ou síndrome de Asperger ou até mesmo outro nível de suporte, você pode mudar, melhorar muita coisa na sua vida. Eu já vi comentários, não escritos, mas de pessoas que assistiram vídeos meus no passado, falando sobre autismo e falando, mas ele tá falando a visão de professor, ele não sabe o que é ser pai de autista. Eu sou autista, entendeu? E sempre soube. Tá certo que esses meus sintomas, eles são muito mais atenuados, eles são muito mais leves do que muitos autistas, muitos filhos, né, de algumas pessoas que podem estar assistindo. Mas isso não torna a minha vida mais fácil. As coisas que eu conquistei, que eu consegui, foram apesar de. Apesar de. Mas eu surfei principalmente na onda sabe, da parte cognitiva, da parte lógica, da facilidade com a lógica. Os meus hiperfocos, eles me ajudaram. Eu passei em vários concursos públicos na minha vida, muitos eu abri mão, entendeu?
Teve uma prefeitura que eu fiz para 2 cadeiras de professor, eu escolhi porque eu passei nas duas. Recentemente, agora, eu passei em uma e foi classificado para outra, né? Só não fui pelo número de vagas, tem algumas questões lá de edital, né? Já passei para concurso de Caixa Econômica, enfim. Tudo isso por quê? Porque a parte de lógica, né, ajuda muito, facilita muito, mas nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Porque é um tipo de inteligência que eu vou dizer para vocês, gente. Se você chegar e me perguntar, sabe, uma multiplicação razoavelmente simples, né? Não simples, mas eu não tenho assim, por exemplo, né? Porque às vezes a pessoa pensa que todo autista, você vai perguntar quanto que é 1.538 vezes 49 ao quadrado, a pessoa, pá, não é assim que funciona. Não é assim. Existem níveis, existem savantismo, existe outra coisa. Mas assim, a minha parte que desenvolveu muito é a parte lógica. Então eu sempre tive muita facilidade em questões de lógica, em questões de imaginar sequência de eventos, o que pode acontecer, olhar uma prova, fazer eliminação, por isso a facilidade em passar em concursos e tudo mais. Essa é a minha, vamos dizer assim, alta habilidade associada, entendeu? Lógica. Se eu tiver que pegar, e assim, algumas pessoas conhecem essa habilidade que eu tenho, se eu tiver que pegar uma planilha Excel e criar uma planilha assim imensa que dê resultados assim gigantescos, eu faço isso facilmente. E olha que já tem tempo que eu não mexo, mas se eu sentar para fazer, eu faço. Entendeu? Porque é a parte lógica, que é aquela parte que eu tenho mais desenvolvida. Mas, né, questão de habilidade social, já tenho muito mais dificuldade, entendeu? Parte artística, por exemplo, eu até canto, eu até toco, mas eu sempre senti uma limitação, principalmente no tocar. O meu sonho não era cantar, eu até acabei me transformando num cantor razoável. Tem vídeo cantando aí aqui no YouTube, nesse canal, mas eu nunca consegui ser um músico. Parece sempre porque parecia sempre que tinha uma limitação, por mais que eu treinasse. E eu não sei, isso na verdade eu não sei se é por conta disso não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nem tudo são flores, mas nem tudo são espinhos também. Então, assim, o que eu gostaria de deixar aqui de mensagem é o seguinte: se você é autista, se você é pai de menino, de menina autista, não se desespere. Você precisa treinar as habilidades sociais do seu filho, e não só as habilidades sociais, como tudo aquilo que ele apresenta, até porque o autismo ele tem, né, vários níveis e, por exemplo, estereotipia. Tem autista que é nível 2 de suporte que não tem estereotipia. Então, assim, não existe um conjunto de situações. Existe um espectro onde dentro de, sei lá, de 50, né, até o questionário clássico que você faz hoje para ver se a pessoa é autista ou não, ele tem 50 perguntas. Não vão dar as 50 respostas para a pessoa ser autista, mas tem um número, uma quantidade, ou seja, tem determinadas situações que a pessoa apresenta, tem determinadas situações que a pessoa não apresenta, entendeu? Mas se ela tiver num X de quantidade de respostas, então já começa a se investigar se a pessoa realmente tem. E principalmente se causa prejuízo. O meu prejuízo hoje, graças a Deus, ele é atenuado, mas ele existe muito. Tanto é que, se eu for dizer para vocês que eu tenho 1 milhão de amigos, eu não tenho. Os meus amigos, eles são amigos antigos que eu tive aí na minha época de igreja. Hoje eu tenho muitos colegas, mas amigos de frequentar minha casa, pouquíssimos. Por quê? Porque eu continuo tendo dificuldade em fazer. E geralmente, quando a pessoa se torna minha amiga, a pessoa veio até mim. Eu tenho dificuldade até a pessoa. Tem mesmo. Entendeu? Então, gente, é isso. Gostaria muito de pedir para vocês, né? Agora, falando de YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, deixa o like para esse vídeo ter uma relevância e para que mais pessoas conheçam essa história. Porque assim, eu acho que
que é sim uma história de superação. É sim uma história, é um exemplo de uma pessoa que mesmo dentro do espectro, mesmo não tendo tido uma, sabe, terapia, não tendo tido uma infância onde eu fui estimulado precocemente e tudo mais, eu consegui muitas vitórias na minha vida, entendeu? Claro, o que eu sugiro para você? Busque todo o suporte para o seu filho. Eu já falei muito em outros vídeos. 2 a 7 anos é a idade ideal. Mas nunca é tarde. Comigo não foi. O meu TEA, ele é muito, vamos dizer assim, leve. Mas ele é TEA. Eu poderia ter muitas outras dificuldades, assim, ser muito mais fechado e tudo mais. Mas eu costumo dizer, gente, que quem me treinou, sabe? Quem treinou minhas habilidades foi Papai do Céu mesmo, assim. Eu tive essa sorte, tá? Até porque, nossa, minha vida profissional, tudo da forma que foi caminhando, foi me construindo uma pessoa mais autônoma, uma pessoa que consegue falar para várias pessoas, consigo dar palestra, né? Mas ainda tenho muitas dificuldades, muitas. Pretendo, com esse laudo, né, com esses novos direitos que vão fazer parte da minha vida a partir de agora, né, buscar tratamento, buscar, sabe, terapias para me ajudar ainda mais, porque eu tenho que reconhecer que eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou uma pessoa que precisa de suporte, né? Preciso sim. Mas eu acho que eu posso dar suporte também. E modéstia à parte, eu acho que eu posso contribuir muito nesse mundo para falar sobre autismo, síndrome de Asperger e acalmar o teu coração dizendo: seu filho, ele pode evoluir bastante, mas ele precisa muito da sua ajuda. Por isso que é nível de suporte, ele precisa de suporte. A gente precisa ser suporte para essas crianças, para esses adultos. Eu tenho 47 anos, gente. Fui diagnosticado quarta-feira. Apesar de eu sempre saber, né? Mas eu tive a confirmação na quarta-feira. Então, galera, mais uma vez agradeço aí para quem tá nesse vídeo até o final. Mais uma vez, se inscreve, compartilha, dá o like. E se um dia, se você me conhece, se eu não fui muito delicado, se eu não, sei lá, se eu fui transparente demais, se eu fiquei furioso porque você me interrompeu, liga não, é porque eu sou autista. Grande abraço, gente, obrigado aí, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.